A Web Rádio Estação da Luz do Natal apresentou o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade, entendendo a mediunidade, extraído do livro Os Mensageiros, livro ditado por André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A apresentação do programa, Valnice Silva, Leni Brito e Rita de Cássia, todas do Rio de Janeiro, e a Maringava, do Paraná. Programa imperdível, rodado aqui na Web Rádio Estação da Luz do Natal, que nós vamos reproduzir agora na sequência, aqui na nossa página Estação da Luz Espírita. Como você sabe, a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina, e é por isso que você encontra aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, obras da codificação, textos, palestras, entrevistas, e os programas da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e da Web Rádio Estação da Luz do Natal. E vamos ao programa. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Bom dia, Mauri, bom dia, Leni, tudo bom com vocês? Bom dia, tudo certinho por aí? Aqui tá tudo na paz. E aí? E aí, Leni, tudo bem? Mas liga o microfone. Você está sem som. Caiu. Caiu. Estamos com um problema muito sério de internet aqui hoje, até estava comentando com vocês. Eu quase não consigo entrar no programa. Tive que entrar hoje aqui usando outro recurso, porque a internet está difícil mesmo. Mas, graças a Deus, estamos aqui, né, Mauri? Ali, aperreado, mas estamos, né? Opa, estamos aí, positivos e operantes. Eu adoro essa frase, esse dito assim, positivo e operante. Bom, hoje vamos continuar nosso estudo, né? No capítulo 5 do livro de Mensageiros, né? E vamos, antes de começar o estudo, como sempre, nós vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Os Mensageiros, nós estamos no capítulo 5, né? Ouvindo instruções, não é isso? Então, nós vamos agora. Eu vou ler o Evangelho para depois termos a nossa prece para começarmos o trabalho. Então, nosso Evangelho de hoje é capítulo 3, item 14, não é isso? Capítulo 3 é Há muitas moradas na casa do meu pai. E o item 14 fala do mundo de expiações e de provas. E diz assim para a gente: entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra são enviados em expiações. Olha, as raças chamadas selvagens são espíritos recém-saídos da infância e que nela estão, por assim dizer,
em educação, desenvolvendo-se em contato com espíritos mais avançados. A seguir, vêm as raças semicivilizadas, né? Formadas desses mesmos espíritos em progresso, e que são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco durante longos períodos seculares, das quais algumas puderam atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode dizer, estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua persistência no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Por algum tempo, foram relegados entre os espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los progredir, porque traziam sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se acham entre as raças mais inteligentes, e também porque as misérias da vida têm mais amargor para essas raças, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelas contrariedades do que as raças primitivas, cujo senso moral é pouco desenvolvido. Ah, olha a dica, fica a dica aí para a gente. Belíssima dica. Vamos fazer essa prece, né? Então, enquanto nos preparamos para a prece, damos as boas-vindas e também um bom dia para a nossa querida Leni, né? Olá, bom dia a todos, que possamos iniciar nossa manhã, né? É sempre bom a gente iniciar uma manhã estudando sobre Jesus, estudando sobre a doutrina espírita, né? A gente com certeza vai ter um dia excelente, uma semana melhor ainda, né? Está começando bem. Oi? Está começando bem. Começando bem, com certeza a nossa semana vai ser grandiosa. Exatamente. Então, bom dia a todos. Vamos elevar nosso pensamento para que a nossa determinação em buscarmos essa sintonia que nos coloca em ordem de marcha, na evolução, na sintonia adequada, nas buscas mais felizes, que nós possamos corresponder a todo esse empenho da espiritualidade que assim nos oportuniza as bênçãos da evolução. Permita, Mestre Jesus, que sob as tuas bênçãos transcorra essa reflexão que ora iniciamos e que possamos colher os frutos, possamos avançar nos entendimentos e que tudo possa desaguar em melhoria dos nossos valores de compreensão e amor ao próximo. Abençoa, Mestre Jesus, para que essa oportunidade se estenda a todos quantos se encontram em sintonia conosco, deste mundo e do mundo espiritual. Que a sua paz nos envolva, agora e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus nos ampare. Bom, e por problemas técnicos, né? Hoje nós não vamos passar nossos slides para acompanhar a aula, né? Ficamos sem slides hoje, né? Mas a gente vai ter aqui, ó. Tem livro, né? Tem livro, tem boa prosa, tem recursos outros, né? Tem as nossas colinhas aqui exatamente para a gente suprir essas falhas técnicas aí, essas limitações técnicas. Então, vou ler aqui o pedacinho. Vocês querem o quê? Que eu leia a sequência toda ou vamos lendo devagar? Melhor ir lendo devagar, né, não? Isso, lendo devagar, a gente vai batendo aquele papo. Isso, a gente vai refletindo parágrafo a parágrafo. Então, vamos no nosso passinho de tartaruga, que devagar
se vai ao longe, como dizia minha mãe. Então, vamos nós. Vamos continuar aqui, né? Naquela reunião de Telésforo, começa a conversar com todos que estão lá assistindo. Tá André Luiz, Vicente, Aniceto e toda uma plateia ouvindo a fala de Telésforo. E ele já falou um pedaço para nós, né, que nós já lemos, e dando continuidade, ele fala assim, ó: não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Vou parar aqui, gente. Olha só que coisa séria que ele falou para a gente aqui. Olha, esse livro é de 1944, não é isso? 1940, quase 100 anos já que foi escrito. Parece que foi escrito ontem, não parece, gente? Olhei aqui e falei assim, ele escreveu isso ontem. Né? As esferas, né? Eu gosto que ele fala aqui, não podemos perder tempo com a teimosia alheia. Isso ele está se referindo às pessoas que combatem, né? A doutrina até hoje, né? Até hoje temos pessoas que combatem a doutrina. Combatem o progresso de uma maneira geral, não é? Hein, Vanise? Combatem o progresso de uma maneira geral, né? Porque a religião, a doutrina, a religião, ela é fora íntimo de cada um, não é? Mas o progresso, o avanço, o respeito, isso tem que se dar, porque isso está listado em todas as religiões, não é isso? E aí, quando a gente começa a cercear, o meu é melhor que o seu, aonde? Em que sentido? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Não é? Em lugar nenhum tem nada. Então, quando ele fala aqui que a nossa teimosia em manter os nossos pontos de vista, né? Porque o nosso ponto de vista deve estar alinhado com Jesus. Se o nosso ponto de vista não estiver alinhado com Cristo, a gente está errada, com certeza, porque o Cristo não está. Então, a gente tem que alinhar o nosso ponto de vista a Jesus. Então, quando ele fala aqui, né, da nossa teimosia, eu achei muito interessante. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Olha só que interessante isso. Vai ficar discutindo. Sabe aquela pessoa teimosa? Porque não sei o quê. Mas meu filho não é, mas é. Pessoa chata. Não é isso, Amaury? Por vezes, e não poucas, a gente escolhe endereços ou patamares inadequados para estacionar com o pensamento. Não é? E nessas posições, às vezes, nos tornamos turrões e ficamos atrapalhando o andar da carruagem. Aí o bonde fica parado por causa todo mundo dentro do bonde esperando a coisa andar e fica um ali atrapalhando, né? Porque se recusa a subir no bonde. Lá no capítulo 20, né, Maurício? No capítulo 20 do Evangelho, item 5, né? Aqueles que não atrapalharem a obra, não é isso que lá tem? Não é isso que fala? Então, pelas suas dissensões, né? Não é? Pelas suas dissensões, pelas suas brigas. Então, às vezes, a gente fica atrapalhando algo com coisas pequenas, não é? Eu acho que é isso que esse espírito está colocando aqui para a gente, né? Desculpa aí te interromper, Maurício. Imagina, ele se refere a serviços complexos e dilatados. Ou seja, ele está linkado com as tarefas que elevam a todos. Então, reconhecer, né, nessa equipe que ali está, né, a equipe com aquela envergadura moral, envergadura de conhecimento, envergadura de propósitos, que possa içar a todos naquela condição. Olha, que venha quem quer, né? Quem não quer, não é assim? Que fica por aí. E pode ficar estacionado. Né? E isso é muito sério. Ele não vai ficar parado com teimosia. Ele tem muita coisa mais importante a fazer, porque às vezes a gente fica perdendo tempo com a teimosia do outro e aí empaca naquilo e aí o outro, ninguém avança, né? Ninguém avança. Ele fala
nessa teimosia alheia, ele não vai ficar discutindo religião, não vai ficar É. discutindo com os sacerdotes que ele fala ali, né? Os sacerdotes, os filósofos, com todo esse povo, e a doutrina vai ficar parada esperando a boa vontade deles entenderem, né, para seguirem adiante. Negativo. É preso a pontos de vistas particulares. Pontos de vistas particulares. E como a gente, eu fico assim pensando, como a gente às vezes cai nessas armadilhas que não nos fazem avançar, né? Essas armadilhas são armadilhas perigosíssimas, quando a gente insiste em ficar com o pé fincado, sem nos permitir, né, ir adiante, e às vezes nem deixa o outro ir também, sabe? Então, ele falou aqui bem claro, eu não vou ficar, não vou perder tempo com o exame da teimosia alheia. Olha só que interessante. Ele falou, eu tenho muito mais coisas a realizar. Porque eu tenho mais o que fazer. Foi mais ou menos isso. Ele não falou dessa maneira, não, tá? Dessa maneira falo eu. Dá um tempo, eu não vou ficar perdendo meu tempo com você. Eu tenho mais coisas que fazer. Ele é generoso, ele é bondoso. E ele segue, né? Ele fala assim, ó, e como dizemos, a humanidade aproxima-se dia a dia de esferas de vibrações invisíveis de condição inferior. Olha só. Lá naquela época, a gente já estava numa vibração inferior. Né? Agora, né, se não abrirmos os olhos, vai piorar mais ainda. Né? Exatamente. Não, e interessante, porque ainda somos espíritos, ainda em provas e expiações. Então, estamos muito mais ligados, né, à parte inferior, aos pensamentos materializados, do que aos pensamentos elevados. E ele vem chamando a atenção disso para a gente, né? Então, se a gente não buscar se elevar acima da matéria, nos percebemos como seres imortais, como a gente vai ficar fincado com os pés na terra nesse sentimento. E aí isso complica tudo, não é, Amaury? Olha, essa parte está bem decantada, está bem analisada. Acho que podemos partir ali para aquela condição em que ele fala que a humanidade teima em estabelecer a sintonia, né, com esses seres invisíveis, com as vibrações, né, de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Então, a gente tem que reconhecer que não estamos preparados para alcançar isso que está sendo oferecido para a gente pela espiritualidade maior. Nós teimamos, né, em reclamar pequenos prejuízos, por mínimos que sejam. Nós ficamos sempre chorando aquela perda material, aquela oportunidade que queríamos, aquele bem material que perdemos uma oportunidade de adquirir, ou que perdemos por qualquer sentido, um vaso quebrado, né? A gente lamenta muito mais do que os valores espirituais que estão sendo estendidos. Esquecendo, né, que somos espíritos imortais, que tudo é passageiro. Tudo o que você falou aí, não é? A gente ficar preso a esses materiais, essa matéria temporária, né? Passageira, tudo vai passar. E o que vai permanecer, né? Quando a gente desencarna, né, ainda preso a esses pensamentos tão materialistas, quando nos vemos no plano espiritual, nós vamos perguntar, caramba, não levei nada comigo daquilo que eu tinha. Então, o que eu tinha que valorizar mesmo? É o ser imortal. Então, aonde eu estiver, como ser espiritual, eu tenho o dever, em relação a Deus, de melhorar o ambiente, né? Como fala lá no Livro dos Espíritos, né? Qual é a proposta? Melhorar as instituições, né? Melhorar as relações pessoais, melhorar o ambiente onde eu vivo. Essa é a proposta do espírito reencarnado.
né? Não ficar preso à matéria, porque a matéria é passageira, né? Tudo isso é passageiro. Então, se a gente não começar a se apropriar dessas ideias, a gente vai realmente se ligar a esses espíritos ainda muito materializados. Ele está nos propondo elevarmos, mudarmos de posição e nos perceber como seres imortais divinos, porque viemos de Deus e para Deus retornaremos, não é isso? Com certeza. Viu, Mas aí Leni, ele... Vanice, Oi? me dá licença um pouquinho. Tem uma pergunta aqui para você e para a Leni, que o nosso irmão Nilo Caetano, da cidade satélite de Natal, mandou aqui para nós. Vou passar para vocês aí avaliarem. Por que muitos espíritos não enxergam outros espíritos? No filme O Sexto Sentido, diz só veem o que querem. Então, isso pode ser verdade? Essa é a pergunta do Nilo Caetano. O que é que vocês nos dizem? Olha, os espíritos, eles não veem outros espíritos, como eu também não vejo, tá, gente? Eu não tenho na minha psicosfera, né, no meu perispírito, eu não consigo ver o que não é matéria. Tá? Eu não tenho esse mecanismo em mim, não está em mim esse mecanismo. Agora, tem aquelas pessoas que têm condição, os médiuns videntes, que foram preparados organicamente para ver, conseguem ver. Agora, os espíritos, não é? Os espíritos que irão se apresentar, eles podem se apresentar ou não. Eles podem se fazer, isso aí é uma vontade do espírito que está se apresentando. Ele pode se fazer visível ou não, né? Mas se eu tiver... Mas o que eu entendi, ele está falando de o espírito desencarnado com outro desencarnado, não é isso? Uhum. Mas aí é questão de vibração e sintonia. O superior pode aparecer para o inferior, quando há necessidade, quando for necessário, quando for por uma causa boa, né? Mas o inferior nem sempre vai ver o superior, não. Percebe o inferior. Tem só uma o superior... O próprio nosso... Eu não sei se é no nosso lar ou se é nos mensageiros, que André Luiz vai em determinada região, onde eles se fazem invisíveis para os espíritos daquele local, não é? E aí, no momento... É missionário. É missionário, né? Missionário da luz. Isso. Mas é isso. Dentro do mundo espiritual, há uma hierarquia. Então, o espírito inferior, ele não tem condição de estar vendo o superior a toda hora. O superior pode vê-lo, mas ele não, porque é uma necessidade vibratória, né? Ele não tem essa vibração para isso, que alcance... E aí, ele faz outra pergunta aqui, né? Ele faz assim: o que fazer quando o médium, mesmo adoecido do corpo ou espírito, insiste em trabalhar, atrapalhando em vez de ajudar no trabalho? É Maria Rita que pergunta. Maria Rita de Anil, São Luís do Maranhão. Ela pergunta: o que fazer quando o médium, mesmo adoecido do corpo ou espírito, insiste em trabalhar atrapalhando em vez de ajudar no trabalho? O que fazer? Você que vai responder isso, Amauri. O que fazer? A Maria Rita quer saber. Vou tentar. Olha, o livre-arbítrio de cada um está intimamente ligado à sua capacidade elaborativa, aos níveis de consciência que traz. Então, nessa busca desenfreada, existem, sim, aqueles espíritos que tentam sobrepujar aos outros a sua vontade simples, mesmo sendo espiritualmente crianças. A espiritualidade a tudo provê, né? A tudo permite.
o que é indispensável é que o grupo, na sua maioria, né, homogênea, né, nos seus propósitos, é que vão fazer sobrepujar essa, vamos dizer assim, esse necessário, né, esse tempo para que a pessoa se refaça da condição de doença, seja do espírito, seja do corpo, mas que se encontra incapacitada, inadequadamente na presença de fornecer os seus bons fluidos, de ser elemento que se homogeneiza, né? Se faz aquela interação adequada para compor naquele grupo espírita, naquele grupo que tem o seu trabalho espiritual, o necessário padrão vibratório, tanto provocado pelas doenças físicas, quanto algum desequilíbrio de ordem espiritual. Então, a maioria das pessoas ali, dos espíritos presentes, e a espiritualidade que a tudo preside, isso por si só vai ser suficiente para ou reajustar a pessoa ou, naturalmente, ela se sentir excluída, né? Mas sempre com aquele encaminhamento amoroso a que tudo deve sofrer. Jamais perturbar mais o ambiente com uma atitude que não seja cristã, que não seja amorosa, que não seja de acolhimento. Mas, quando se fizer necessário, essa pessoa deve receber um recado, né, nu e cru, amoroso, porém, do que, olha, no momento, avaliamos que a sua presença ela precisa de ser corrigida na postura. Então, minha irmã, meu irmão, você precisa, né, se tocar. Desafio para a equipe, né, gente? Desafio para a equipe. Não, eu acho que é a disciplina. Aí entra a disciplina. Paciência, disciplina. Aí entra a disciplina. Tem que explicar para o outro, meu filho. Aí, vocês já perceberam que eu sou delicadeza de pessoa. Eu falo para minha irmã que eu sou meiguinha, mas com toda a minha meiguice, que não existe, eu diria, olha só, não tá, se manca, vê que não está atrapalhando. Está atrapalhando. Mas eu acho que a gente tem até que ter um cuidado, né? A caridade para falar, porque eu não sabe como isso vai atingir o outro, né? Tem que ter uma dose de humor, o coração do outro, né? Às vezes ele está ali de boa vontade, né? É a equipe mesmo que vai ter que orar muito. Eu sugiro que a equipe ore muito para que ele tome consciência e aí, de repente, coloca para fazer um trabalho assim, né? Embora doente, né? Um trabalho mínimo. Se você não quer fazer em casa o trabalho, né? Você vai orientando. Oi? Ô, Leni, às vezes a pessoa nem se percebe doente. Às vezes ele nem está se percebendo doente, entendeu? Então, não aceita tem muita caridade no coração. A caridade bem sentida, como fala o Evangelho, né? Isso aí é muito difícil, porque Leni está muito longe da caridade bem sentida. E né? Eu também. Então, aí, às vezes a gente é muito franca e direta e aí machuca o coração do outro. Isso aí a gente pede para outra pessoa que tem mais... Eu, sinceramente, a gente tem aqui equipe de trabalhadores da evangelização, e aí, como eu sou mais assim, direta, eu sempre peço para uma amiga, olha, por favor, fala lá com o grupo, porque eu não tenho esse tato, eu não sou diplomata ao falar. E ela é. E ela fala as coisas que eu iria dizer, mas de maneira que as pessoas ficam bem. Eu não consigo fazer isso. Se eu falar, todo mundo fica chateado comigo. Então, eu sempre peço a ela para falar, porque ela tem uma maneira de falar, então a gente tem que ver, dentro da equipe, aquela pessoa que tem aquele jeito de atingir o coração do outro sem magoar, não é? A equipe tem que se unir e falar com a pessoa. Já sabe que essa pessoa não sou eu. E nem eu também não sou, gente. Às vezes eu sou... E aí ela me chama, às vezes, vamos seguir aqui agora? De outra maneira, né? É isso aí, vamos seguir. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra
não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais Foi ontem que ele escreveu isso? Foi? Foi ontem? Foi, né? E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. Olha, a ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Olha, a ansiedade, a depressão, né? Tudo aí chegando, né? Nessa época da gente, que diz que a depressão é a doença do século, né? É a doença E do a século. ansiedade, eu acho que vem junto, né, minha filha? Porque é Vem. uma ansiedade. E aí é muito interessante que eu sempre gosto de lembrar de Teresa d'Ávila, naquele poema que ela tem, né? Não se perturbe, não se espante, tudo passa. Olha só que Teresa d'Ávila fala para a gente. É um poema pequeno, rápido, e ela fala: tudo passa, né? A paciência te alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Então, a Teresa d'Ávila vem colocando isso para a gente, né? Essa paciência que a gente tem que ter, não é? Quando ele fala, a ciência progride vertiginosamente no planeta, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. O que é isso? A nossa ansiedade, a nossa impaciência, não é? Isso tudo vai afligindo a alma, mas olha, tem paciência, tudo isso vai passar, né? Confia em Deus, só Deus basta. Então, a Teresa d'Ávila vem colocando esse sentimento para a gente, a fim de que a gente possa nos fortalecer. Porque nós, como eu já falei anteriormente, nós somos seres divinos. Estou Leni, não sou Leni. Eu sou um espírito imortal, em progresso. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, vou estar em outro planeta de igual condições. Né? Então, a gente tem que ter essa noção de vida futura, né? Para que a gente possa ser melhor, pacificar, entender essa ciência, se aproveitar dela, né? Mas entendendo que estou no mundo, mas eu não sou do mundo, né? Fala, Mauri, para a gente um pouco. Falo sim. Eu vou aqui destacar uma fala da nossa querida Áurea Seixas, né? Onde ela fala aqui no grupo mediúnico em que ela labora, de 15 em 15 dias, fazemos tratamento antes de começar o trabalho, para cada componente. E ela diz ainda na sequência, é um trabalho individual. Aí podemos perceber o que está acontecendo. É uma forma generosa, né, prática, de manter essa homogeneidade de postura, de pensamento, de busca, de compreensão, né, de compreensão do que se passa com cada irmão. E aquilo é uma forma de não deixar tão automatizado, tão sem sentido de união, e de que o serviço mediúnico ele está se prestando a fazer todos melhorarem. É uma forma belíssima de praticar esses conhecimentos que a gente tem. Bacana, Áurea. Bacana, muito bem pensado. E sobre o texto... É isso aí. Né? E respondeu a nossa querida irmã, Maria Rita, né? Ela respondeu a Maria Rita, né? Com toda a propriedade, com toda a propriedade. Por isso a importância dessa participação aqui. E segundo o nosso texto aqui, né, a esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Bom, o planeta Terra está despreparado para o que já foi ofertado de avanços nos aspectos de conhecimento espiritual, vamos dizer, porque o intelectual avança bem, né? Ele, nos últimos tempos, principalmente, avançou muito bem. Agora, chegado o momento de reequilibrar isso tudo com o acréscimo de valores morais, penso eu,
né? É assim que, pelo menos, a doutrina espírita nos mostra, onde tudo tem um desaguar na melhoria individual de cada um para que seja igual essa melhoria do planeta. E a maioria de nós não está preparado para o que está sendo oferecido, na verdade, para o que sempre foi oferecido. Hoje, a gente não tem essa devida aproximação com os valores morais que já nos foram exemplificados, né? Notadamente pelo nosso modelo e guia, que é Jesus. Então, essas aflições todas de que a gente se avizinha, né? Toda essa gama enorme de problemas que as pessoas deixam manifestar, só vão se multiplicando, né? Só vão se multiplicando. O vazio existencial é notório, porque sabemos que esse exercício medíocre de inteligência que as pessoas acham estar fazendo não se prestam a dar equilíbrio à alma. O que equilibra a alma, já sabemos, né? Se você está com muito problema, vai visitar um hospital, né? Vai ver quem precisa. Se você não consegue enxergar ao seu lado, experimenta aí nesses lugares onde, né, num hospital de câncer, por exemplo, onde as pessoas entram na fila, né, sabendo-se naquela situação, e ainda assim você vê muito mais sorrisos, muito mais empenho em se consagrar a um relacionamento do que em outros lugares onde existe todo o conforto. Então, na medida em que avança o conforto, a conquista do conforto da matéria, enrijece esses valores do coração. Então, ler essa obra aqui, né, a gente vai compreendendo o que é que se passa conosco, o que essas equipes espirituais, usando dos conhecimentos que têm, tentam trazer consigo essa gama de espíritos, e por isso a preparação é tão exaustiva, né? Existem departamentos para tudo, porque apesar de eles não darem bola, né, para aqueles que teimam em não nos acompanhar, logicamente que estender a compreensão, fazer o treinamento, fazer a recuperação do indivíduo é a tarefa de que lhes cabe, e eles fazem muito bem. E continuando aqui, ó, esse pedaço, então, é terrível, né? Chega assim direto para nós, pelo menos para mim. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Aí a gente vê a ciência, né, sendo usada para o mal, porque as descobertas científicas estão sendo estrondosas, né? Eu gosto muito de entrar em sites científicos, de pesquisa, e eu vejo coisas assim que eu fico, meu Deus, parece que eu estou num filme desses de Flash Gordon, né? Com essas coisas bem além. Isso fui lá atrás, né? Fui longe a beça, né? Flash Gordon nem é do meu tempo. Eu não sabia. Olha, o Vanise, só faltou você falar National Kid, tá? Também, National Kid, lá nessa época, para vocês verem, né, o quanto nós evoluímos. Só pegar aí, nós estamos falando, eu estou aqui no Rio, Leni também está, estamos em bairros diferentes, a Mauri está em outro estado, né? Olha quanta gente do Brasil todo se conectando através de um aparelho de telefone, né? E isso tudo é evolução, isso tudo é ciência. E todo mundo entende isso de uma maneira pacífica, todo mundo usa de uma maneira tranquila, né? Entre aspas, mas e as questões morais, como a Mauri mesmo acabou de falar, né? Isso tudo continua jogado ao lado.
Aí fala também dos assassínios das guerras, né? A gente está vendo essas guerras que agora, às vezes a gente vê esses filmes de combate antigo, ia um contra o outro, um se batendo, um frente a frente, né? Que iam as tropas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles usam drones, né? Não precisam nem ir lá no campo de batalha. A guerra é controlada à distância, então ela se torna ainda mais sangrenta, mais perversa, né? Então, é disso que ele está falando, que nós não nos preparamos para toda essa evolução científica, porque tudo isso era para estar sendo usado para o nosso bem, para o nosso bem-estar, né? Para a nossa melhora de condição de vida, condição do mundo, para evitar essa pobreza, essa fome que a gente está vendo. No entanto, a gente aqui perdida, né? Está usando tudo isso de uma maneira totalmente equivocada, né? Totalmente de uma maneira perdida, como ele fala lá, que os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso. E, em compensação, né? Quantos crimes humanos, né? Ele fala aqui, a estatística de crimes humanos é espantosa, né? Em contrapartida, né? Não é isso, Maurício? Eu falei certo? Olha, estamos todos na mesma sintonia aqui. O texto é autoexplicativo. Eu acho que a gente pode dar sequência ali, né? Eu acho que estamos presenciando isso tudo que você acabou de falar aí. Está no dia de hoje, né? Então, vamos lá. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação interior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invade os lares humanos. Nossa, vai, Nenê. Eu estava aqui, quando ele relata isso, né, e a gente vê que é tão atual, um livro que foi escrito lá na década de 40. Então, a gente, na década de 40 do século XX, né, nós já estamos no século XXI, então a gente para assim para pensar, falar assim, meu Deus, a gente tem que estudar, a gente tem que refletir, a gente tem que ler o Evangelho diariamente, a gente tem que estudar, porque se a gente se deixar envolver pelas coisas da matéria, a gente se perde. A gente tem sempre que ter em nós essa noção de que isso tudo vai passar, porque isso tudo faz parte de um crescimento. E a gente tem que sempre olhar toda essa situação com um olhar, né, de progresso. Tudo isso vai passar. Mas como é que isso vai passar em nós, não é? Você tem que estar envolvida com essas situações? Tem, através do que a gente está fazendo aqui agora. Sabe? De divulgação, de despertamento de consciência, de evangelização, de falar com o jovem, de falar com o atendimento fraterno, de chamar a atenção das palestras que estão colocadas, N palestras pelo YouTube, a fim de sensibilizar o ser para a sua realidade espiritual, porque senão ele vai continuar dentro desse torvelinho aqui, se assim podemos dizer, achando, né? Quando ele fala os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina. Olha só, quando você se percebe como um ser espiritual, quer dizer, chamando a atenção, é necessário sempre chamar a atenção do outro. Vem cá, e com isso tudo de que a tua vida está tendo, você quer chegar em que lugar? Né? Porque essa é uma questão que a gente tem. Você vai chegar aonde com isso? Por que essas escolhas? O que você quer dela? Porque às vezes as pessoas estão fazendo estão na onda, sabe? E não reflete em si como ser. Né? Então, essas questões que a gente tem que estar estudando realmente sempre, porque senão a gente entra nisso aqui também, gente. Sabe? Porque ainda somos muito materializados, e para que a gente se espiritualize, é necessário que o nosso pensamento sempre esteja sendo levado à reflexão. O que eu sou, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, isso tudo tem que ficar sendo realmente
pensado, fortalecido em nós, para que a gente possa, né, sair dessa situação. Eu penso assim, porque você observa, década de 40 do século XX. Nós estamos na década de 20 do século XXI. Olha só, quase 100 anos. Né? Se a gente parar para pensar, né? São 80 anos. Né? Então, 80 anos, a gente fala, nossa, mas ai, como é atual? Como é atual? Né? É atual porque nós mudamos bem pouco, crescemos bem pouco ou quase nada. E como ele fala aqui, né? A ciência avança. Por quê? A ciência nos toca os sentidos, né? Os sentidos materiais, né? Não é isso, Amaury? Os sentidos. A ciência nos toca os sentidos, a gente vê, a gente toca, a gente pega, né? Mas e a parte moral? A parte moral, ela é uma parte que só eu sei. Só eu sei. A minha, né? A minha condição. Não são só esses 80 anos, né, Leni? Mas tantas idas e vindas do espírito, né, nesse processo de reencarnar, e a gente ainda continua nesse exercício, né? Se fosse um mineiro aqui explicando, ele ainda continuaria com as mesmas perguntas, né? Dom Covim, Oncotô, Proncovô, né? Então, a gente continua fazendo esse exercício de muito fácil até daquilo que nos é externo. Agora, do interior, né, do domínio das coisas interiores, como diz ali o texto, ou sugere o texto, nós padecemos muito. Por isso, o Espiritismo veio suscitar isso daí. O mergulho, né, no autoconhecimento, é a busca íntima, essa tal reforma íntima que deve uma suceder à outra. Por quê? A evolução é indispensável. O avanço a que nos propomos, ou aquele que já nos é possível, a gente sequer o abraça. A gente fica fazendo voltas, né, desviando, e não abraça o verdadeiro, aquilo que interessa, que é o domínio dessa paisagem interior a que se refere aqui André Luiz, pela pena do Chico, porque a gente se recusa a fazer esse silêncio na alma e buscar essa autocompreensão, externar isso de uma maneira apropriada, no roteiro trazido por Jesus, de maneira muito simples, muito clara, mas a gente não acerena a alma, a gente prefere ficar aos brados, tentando conquistar a paisagem exterior, e essa interior vai deixando para depois, sempre para depois. Você falou muito bem, faz 80 anos, e a devida medição para o espírito virá de que maneira, né? Essa contagem de tempo para o espírito, como é que seria? Seria assim, olha, nessa encarnação eu conquistei um pouquinho mais de desprendimento. Agora eu deixei, né, uma boa parte do meu orgulho para trás. O egoísmo também foi junto. Então, essa é a medição do tempo. 80 anos não são nada, né? Pode ser aí uma existência, né? E a conquista desses valores a que a gente já pode fazer estão ao nosso alcance, né? A gente só tem que abandonar certos velhos propósitos. Mas a gente está fazendo a nossa parte aqui, timidamente, poderíamos fazer muito mais, né? Estamos aqui com a Sônia, com a Rita, né? Estamos aqui com a Áurea, com o Carlos Eduardo, né? Estamos com quem mais? Com a Alvanira, né? Estamos aqui a Vanice, o Amaury, a Leni. A gente está, de alguma forma, estendendo esses alertas, esse nível de compreensão de cada um, né? O importante é que tudo faça sentido e que a gente deixe, né, essa condição, esse pórtico do entusiasmo que a doutrina espírita nos traz. Olha, é uma filosofia maravilhosa, é uma coisa que se descortina, a gente dilata o nosso universo, é uma coisa bacana. Tudo bem,
quando a gente fechar a janelinha aqui, formos para a nossa segunda-feira, como é que vai ser o tratamento com os nossos irmãos, né, que têm tantas divergências, que têm tantas diferenças, que têm tantas necessidades, né? E são necessidades que estão aí para ser aquele momento professor, né? Aquele momento que vai iluminar. Olha, você acabou de cruzar com uma pessoa extremamente necessitada, seja de valores espirituais, seja em desesperos da alma, ou seja em desespero pela fome material, e você passou Nem viu. insensível. Insensível, nem percebeu. Nem percebeu, nem se deu conta do que podia fazer. Então, fala o seguinte, olha, abandona o espiritismo, não, continua. Reconecte-se. Não, continua. Não. Já está aqui, fica. Essa provocação, viu, Leni? Eu faço aqui em casa, no nosso Evangelho no Lar. Quando alguma rusga começa a acontecer no dia a dia, eu pego e falo assim, olha, eu tenho uma sugestão. Apesar de fazermos há muitos e muitos anos, né, eu falo assim, provocativo, né? Olha, vamos abandonar essa história de domingo à noite a gente fazer o nosso Evangelho, porque não representa nada. Vamos fazer, não perder tempo, não. Ninguém quer isso mais, né? Ninguém quer saber, né, de perder tempo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, então vamos lembrar o que a gente estudou e vamos minimamente praticar. Pelo menos dentro de casa, né, gente? Gostei que é o maior da provocação, desafio, né? O maior desafio, porque eu sempre falo, é muito fácil a gente sair daqui para o centro espírita, chega lá, a gente beija um amigo, abraça um, conversa com o outro. Nossa, você é tão boa, nossa, você é tão agradável. Pois é, né? Mas come 1 quilo de sal com a pessoa, não é isso? 1 quilo de sal já é o suficiente para a gente saber se a pessoa é boa e agradável mesmo, né? Então, nós estamos com quem precisamos estar, aonde precisamos estar para florescer o Evangelho no nosso coração. Porque enquanto o Evangelho não florescer em cada coração, Jesus fala assim no Boa Nova, né? É necessário que o Evangelho floresça em cada coração. Aí ele ainda diz assim, o meu trabalho não é trabalho para muitos, é trabalho para cada um, né? É para cada um. Não estou aqui para mudar as nações, não. É mudar cada coração. Mais ou menos isso. Então, é cada coração mesmo, gente. Cada coração, é cada um de nós. Então, Jesus tem a maior paciência conosco. Tem uma página de Jesus que é intitulada O Mais e os Discípulos. Não sei se eu acho que está no Pão Nosso. Vale a pena ver. E aí ele fala assim, Emmanuel, né? O senhor Emmanuel falando para a gente. Olha, eu quero isso, mas Jesus me pede outra coisa. Não é? Eu quero isso, mas Jesus me pede outra coisa. Requisita de mim outro comportamento, outra maneira de ser, outra postura diante da vida. Então, a gente tem que focar no Cristo, porque ele é o nosso modelo e guia, né? E dando sequência aqui, ele fala, ó, não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. Isso. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo... Esse conhecimento de si mesmo, né, gente? É a grande proposta, desculpa. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a experiência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Olha aí, então, que a gente possa, né, não nos associar ou nos unir, né,
a esse grupo, né? Que a gente possa aproveitar esse momento, né? Para que a gente possa considerar os desígnios do eterno, né? Em nós, né? No nosso coração, de acordo com Jesus. A gente possa aproveitar, né? Não se olha, a gente está aproveitando o que está ao redor, a questão material. Mas olhar para dentro de nós, a gente não está se olhando. E além das influenciações materiais que nós temos essa influenciação dos desencarnados. Né? Essa população que é 5 vezes maior do que a dos encarnados. E essa população, ele está falando aí, ó, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Então, essa população que no momento está nos influenciando é a população de espíritos que não são iluminados. Né? E nós estamos nos associando a esses espíritos com mais facilidade do que aos espíritos de luz, que vêm aí nos trazer orientações para uma conduta moral mais elevada. Né? Isso, interessante isso, o Vanise, porque quando ele fala o conhece-te a ti mesmo, né, o conhecimento de si mesmo, é voltar para o nosso íntimo e perceber pelos nossos pensamentos, como falou o nosso querido Amaury, né? Mas se não está valendo de nada, é melhor sair, não é? Não é isso? Então, gente, vamos começar a voltar, não é? Porque já ficamos muitos séculos falando amém, não é não, gente? Séculos e séculos dizendo amém, comprando indulgências, não é isso? Comprando indulgências, achando que para que os nossos pecados iriam ser pagos com matéria, mas só que não é. Olha só que interessante isso, né? Nós pensamos que através da matéria, através dos recursos financeiros, iríamos comprar terreno no céu. Só que não é assim. Olha que interessante o que o Amaury falou, né? E o que o nosso querido André Luiz vem trazendo para a gente. Os recursos financeiros, o dinheiro, são recursos para ser utilizado em prol de Deus, do bem, mas não para eu comprar terreno no céu, garantir e comprar para me pagar as indulgências. Não, negativo. O trabalho é íntimo, eu tenho que conhecer a mim mesmo, eu tenho que trabalhar para que eu possa atrair pelo pensamento espíritos que comungam com a espiritualidade superior, né? Porque a gente atrai pelo pensamento espíritos dessa maneira. Por que esses espíritos estão em torno de nós? Porque nós atraímos pelo nosso pensamento. Então, a culpa é de quem? Fala aí, Amaury, de quem é a culpa? Olha, eu vou fazer um pequeno comentário, já vou me despedindo, porque estamos chegando no nosso horário. A gente sabe que, pelo capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a influência do mundo espiritual sobre o material é constante, ela é ininterrupta, e é assim que os espíritos, os bons espíritos, principalmente o nosso anjo da guarda, pede para que a gente não perca a sintonia com ele e peça, e suplique, exija, queira essa inter-relação, porque é dela que damos, né? Temos, assim, grandemente ajudado o nosso trabalho de evoluir. Então, esses eflúvios, essa constante doação que o mundo espiritual quer nos dar, nós a impedimos, como ele retrata aqui. A gente não se abre para receber esses eflúvios, esse encaminhamento que nos permita dar passos mais largos na caminhada evolutiva. Então, a gente se fecha aqui no materialismo, a gente só anda de lado e olha para o chão, mas não tem esse espírito de estender a espiritualidade, essa súplica, essa abertura, essa busca de sintonia, para que nos chegue de forma facilitada esses eflúvios que, desde que existe uma alma na Terra, eles existem. O exercício mediúnico prova isso, e a cada dia mais, de forma mais miúda, né? Mais a miúde,
e isso a gente acaba percebendo. É a manifestação espiritual que se dá pelos irmãos que estão ao nosso lado, pelo nosso filho que se manifesta dando, às vezes, conselhos na direção contrária. São irmãos que nos ombreiam a existência e que trazem isso para a gente de maneira generosa. Então, estamos dificultando muito essa ajuda espiritual. E é esse o convite que é feito. Não só nesse momento pelo qual passa a nossa rua, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Desde sempre foi assim, né? Essa abertura, né, para facilitar. Olha, busque uma sintonia mais elevada. Não é assim que a gente sempre ouviu? Então, já é chegado esse momento com sobra. Me perdoem a demora do comentário aí. Uma boa semana, um grande abraço a todos. Um beijo. Um abraço também. Tavares já deve estar querendo falar com a gente, né, Tadinho? Um abração aí para todos. E aí eu fiquei encarregada de fazer a prece final. Depois do Tavares? Depois do Tavares, cadê? Eu não estou vendo o Tavares. Então, gente, vamos fazer a prece final. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, muito agradecemos, Senhor André Luiz, por esse estudo, né, por essas reflexões, por estarem conosco. Muito obrigado. Que possamos, com estes comentários, buscar despertar consciências, não só encarnadas, mas desencarnadas também, a fim de perceberem o que são, né, em essência. Somos todos seres espirituais, filhos de Deus, caminhando para Deus, através dos ensinos de Jesus. Então, com essas reflexões, com esses sentimentos, que possamos dar o melhor de nós. Que Deus nos abençoe a todos, que o Senhor Jesus nos fortaleça a caminhada, e graças a Deus por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.